Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é glórias a Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Fala comigo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre responsabilidade. Sobre o quê? Responsabilidade. Quem daqui é responsável? Fala glória a Deus. Amém. Se não é, vamos profetizar. Seja responsáveis, né? Em nome de Jesus. E o que é essa responsabilidade? É ser um exemplo, né? Como pai, como marido, como esposo, como mãe, né? Como esposa, né? Mulher. Isso tudo é responsabilidade, mas num todo, criar responsabilidades para a sua família. Você deve hoje dizer assim: Senhor, eu quero ser responsável com a minha família. Por quê? Porque você sendo responsável com a sua família indo bem, isso quer dizer que também na casa de Deus você vai bem. Ah, pastor, mas eu não consigo nem orar. Isso quer dizer que você também não tem o hábito de orar na sua casa. Eu não consigo ler a Bíblia. Isso quer dizer que também na sua casa você não lê a Bíblia. Então é um reflexo. A igreja vai ser um reflexo de quem é a igreja em casa. Eu não consigo orar. Por que você não consegue orar? Quem está te impedindo? Quem está tampando a sua boca? Quem está impedindo você de orar? Então isso você deve pensar. E como você vai ser um referencial aí para os seus filhos, para os seus pais? De repente você pode dizer assim: não, mas só eu na minha casa sou cristão, só eu na minha casa sou crente, só eu na minha casa sou evangélico, só eu na minha casa leio, busco, oro, só eu. Glórias a Deus por você ser esse referencial. E isso não é mal. Você vai passar aí por umas lutas, você vai passar aí por algumas vezes, as pessoas vão falar para você: ó, eu estou indo lá para bagunça, hein? Fica aí na tua oração. No máximo você vai escutar algumas piadinhas. Mas o que diz a palavra? Diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe qual que é a sua recompensa por buscar a Deus? Vida eterna. Sabe o que você vai trazer para a sua família? Salvação. Você vai trazer para a sua família saúde espiritual, vida com Deus. Mas e esses que estão buscando aí a bagunça? O que eles podem trazer para a sua casa? Desconfiança, briga. Pode trazer para a sua casa o quê? Caos, traição. Pode trazer tantas coisas. E a gente sabe, a gente veio do mundo, a gente sabe como que é. Você acha que as pessoas vão para a bagunça lá e vão ficar lá orando? Vão ficar lá cantando: vou louvar a Deus agora, meu Deus, não gosto dessa música, é muito indecência. Aí vai começar a orar ali. Vai nada. Vai ficar esperando só o momento, certo? Dá vazão à carne. É isso que vai procurar. Então, temos que ser um referencial. A palavra do Senhor diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você sabe como que uma pessoa não crente é? Cada um com seus problemas. Ah, mas o meu irmão tá... Ó, te vira. Eu já tenho meus problemas. Mas sabe como que deve ser um crente? Também abençoar ele. É também cuidar dele.
é orar pelos seus, é falar o evangelho, é ajudar quando precisa. E isso faz parte de um irmão crente, de um marido crente. Ah, mas a minha cunhada, o meu cunhado não é crente. Pois é, seu papel é cuidar dele, mostrar que Jesus está na sua vida, mostrar que Jesus está na sua vida, na sua casa. A luz brilha. Você é luz. Fala, eu sou luz. Amém. Fala, eu sou luz, com convicção. Eu sou luz. Aleluias. Se você é luz, você brilha. Você não fica no escuro. Você tem diferença. O crente que não cuida é pior do que um incrédulo. Não cuida dos seus. Quantos não têm cuidado dos seus? Não, mas eles acreditam diferente. Mas você acredita no jeito certo. Você acredita no Deus Criador. Você acredita na palavra. Então é você que tem que ser esse diferente. Você que tem que ser esse referencial na sua família, nos seus. Que nós não podemos mudar as pessoas, né? Mas nós podemos influenciar essas pessoas. O que é? Você não pode mudar uma pessoa, mas você pode influenciar essa pessoa. E como que você pode influenciar? Quando ela olha para você, o que ela fala? Você tem Jesus. Você é uma influência na minha vida, uma boa influência. Eu olho para você, você realmente me passa Jesus. As suas atitudes é essa. Glória a Deus. Então, quando você falar de Jesus, eles vão ouvir, porque você é uma influência. E essa influência vai fazer com que você ganhe essas vidas para Jesus. Eu e você, meu amado. Mas pastor, eu não estou entendendo. E qual que é a minha responsabilidade? Sabe qual que é? Ser exemplo, ser modelo, né? A nossa responsabilidade é ser um exemplo. Então eu e você temos que ser exemplo, modelo. Mas tá bom, eu vou falar para todo mundo de Jesus. Vou falar como o pastor falou, vou sair agora lá fora, vou falar para uns 300 pessoas hoje, vou sair falando aí. Você faz isso em casa? Se não faz em casa, então não adianta fazer lá fora primeiro. Você tem que fazer primeiro em casa, né? E isso, de vez em quando a gente está assim, sempre batendo nessa tecla, né? Falando sobre isso, falando, olha, nós temos que ser em casa, vamos fazer em casa, vamos fazer culto em casa, nós vamos orar. Cada indivíduo tem que fazer isso, eu e você. Olha, mas é o marido, é o homem que não faz isso, por isso que a gente não faz. Você como indivíduo, você deve fazer. Se seu marido é incrédulo, você tem que ser crente, ou vice-versa. Ah, mas eu não tenho marido, eu não tenho filho, mas só sou eu na minha casa, eu tenho os pais, eu tenho irmãos. Pois é você que tem que se levantar com clamor pela sua família. E se é só o pai ou só a mãe, e os filhos não são, temos que orar pelos nossos filhos, temos que falar de Deus em casa, para que a gente possa fazer lá fora isso aí também. Porque senão vai inverter a ordem. Como que você pode dar algo que você não tem? Como que a igreja pode dar algo que não tem? E sabe a igreja ela vai ser forte se a família ela for forte. A igreja vai ser saudável se a família for saudável. Aí você não tem uma família saudável, o que vai acontecer? Você vai ser um cristão cheio de Deus? Não tem como. Aí você vê as dificuldades, Deus, eu não consigo orar, eu não consigo. Por quê? Porque você ainda não está sendo família saudável. Você não está sendo ainda isso. Eu falei sobre a responsabilidade e falei, né, de ser luz em casa, né, ser luz, porque você tem que ser luz.
A palavra de Deus diz que você é luz, sal da terra e luz do mundo, né? Então, você vai brilhar, em nome de Jesus, tá? Nós, como pais, né? Nós devemos observar as nossas responsabilidades com os nossos filhos. Os nossos pais deveriam observar nós. E aí, nós temos aqui algumas responsabilidades. Como você cuida dos seus pais? Aí como que os seus filhos vão ver você cuidando dos seus pais? Como que você cuida dos seus filhos? Ou como que você cuida de uma dívida? Como que você cuida e zela pela palavra de Deus? Tudo que você faz, seus filhos também vão fazer. Eles vão ver você como referência. Não ora, também eles não vão orar. Não lê a Bíblia, eles também vão fazer motivo. Mas meu pai não faz, minha mãe não faz. Se pelo menos ele vê você pegando na Bíblia uma vez, você não pode falar isso. Não pode. Vendo você orando uma vez que seja, não pode falar isso. Na hora que ele for falar, o Espírito Santo de Deus fala: olha, você viu ele orando. Na hora. E aí, cabe a nós essas responsabilidades, porque os nossos filhos vão tomar como exemplo. Os filhos vão, nós falando aqui, né, sobre o caráter formado de um cristão, de um crente. Nós sabemos que os filhos herdam 30% dos pais, até formar em uma formação 100%. 70%, por onde ele passa, ele vai herdar isso, ele vai pegar isso. Uma informação aqui, outra informação ali, de um amigo, de um colega, de um professor, de um pastor, de um padre, sei lá, de tantos, ou de uma autoridade, sei lá, de todas as sociedades onde ele passa. E ele vai herdando para completar os 100%. Então ele tem 30% de formação na sua vida. E quem que dá isso para ele? Os pais. Então você tem a responsabilidade de ensinar a criança onde? No caminho. Ensinar o que? A palavra. Por quê? Porque depois ele vai herdar 70% de todos os lugares onde ele for. Se você não fizer a sua parte, fica difícil. Vai ser quase que 100% herdado de fora. Depois você vai falar assim: ah, meu filho, a minha filha é desse jeito e tal. E vai chorar. Se não tomarmos cuidado, as promessas, ou o filho, né, que é a promessa do Senhor, depois nós vamos ficar chorando. E o que é caráter, né? E o que é realmente isso na vida do meu filho? São os valores. É aquilo que ele pode dizer assim: é certo, é errado. E sabe como que ele vai descobrir isso? Quando ele aprender a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, o que pode, o que não pode, o que não agrada a Deus, o que agrada a Deus. Será que os nossos filhos sabem disso? O que está agradando a Deus? O que não agrada? Então nós, como pais, nós temos que ficar olhando isso também, gente. A gente tem que prestar atenção, porque depois nós queremos nossos filhos uma bênção e acha que a igreja é responsável por isso. E jogamos as responsabilidades ali na igreja. Fala: pastor, cuida do meu filho, ensina meu filho a andar no caminho do Senhor. Não, está errado. Essa responsabilidade é do papai e da mamãe. E aí o seu filho vem para cá apenas para completar aquilo que ele já aprende em casa. Se seu filho é uma bênção em casa, ele vai ser também na igreja. Isso é uma realidade para todos nós. Deus criou primeiro a família. A igreja veio no Pentecostes. Então nós temos que ver que a família é muito essencial isso. Você tem que ter isso.
essa responsabilidade de ser pai e mãe, de ensinar a palavra de Deus para as crianças. As amizades dos seus filhos, com quem que ele está andando? O que ele está fazendo nas horas vagas? A professora ou o professor está ensinando? Quem são essas pessoas que andam com ele? O que ele fala? Estão falando palavrão perto dele? Ele fala palavrão, não fala? O que eles falam? Nós pais falamos palavrão e ele aprendeu isso. Então nós devemos sim parar para pensar e falar: olha, se fala, cala a boca, sei lá, passa sabão na língua, faz alguma coisa, pega alguma coisa quente e põe na boca, para não falar besteira perto do seu filho. Porque na hora que você está de cabeça quente, você está falando palavrão, mas aí seu filho está aprendendo, e quando ele menos esperar lembrar daquela palavrinha, ele vai falar também, e aí vai falar justamente numa hora que não se deve falar. E aí você vai ser envergonhado. Você pode ser envergonhado. Pais crentes tem diferença? Total. Pais crentes não ensina isso para os filhos. Ensina a palavra. Não transfira as responsabilidades para a igreja, achando que a igreja vai ensinar 70%. Quanto tempo seu filho passa na igreja? 2 horas, 2, 4 horas durante o final de semana. Pois é, quanto tempo seus filhos passam na escola? Quanto tempo seu filho passa com você? Quanto tempo seu filho passa trabalhando ou estudando? Quanto tempo? É desproporcional o tempo para ele poder aprender 70% e não 30% com você. Porque os 30% você já tem essa responsabilidade, mas os 70% você não pode transferir para a igreja. Cabe a você influenciá-lo ainda mais a ser um homem, uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Para você ensinar seu filho, para você poder estar passando a palavra de Deus, é preciso você primeiro aprender. Amém? E nós, como igreja, como indivíduo, você quer aprender? Sim ou não? Você quer aprender? Nós precisamos querer aprender. Tem que haver um interesse da sua parte em aprender, porque senão você vai passar o resto da sua vida achando que os seus não foi porque meu parente não se converteu, foi porque o pastor não foi todo dia lá. Sabe o meu filho não se converteu de verdade, foi porque ele não aprendeu tudo na igreja. E nós começamos a colocar coisas e achar que é por causa daquilo. Não, como indivíduo nós temos que realmente tomar as nossas responsabilidades, querer aprender sim com Deus, uma vida com Deus sim, tá? Amada igreja, você depende de Deus, você precisa de Deus. Aí nós invertemos as coisas, achamos que é Deus que precisa de nós. Eu já vou na igreja, eu já dou o dízimo, eu oferto, eu canto, eu danço, eu toco, falo a palavra, e achamos que isso está bom. Aí Deus já precisou de mim, eu já fiz Deus já fiz para você, tá bom. Não, você faz isso porque isso é uma consequência do que você acredita. Seu filho não vê em você, ele não vai ter interesse de fazer na casa de Deus. Meu filho não está com interesse de ir na casa de Deus, ele não quer aprender a palavra de Deus, porque você não ensina seu filho na sua casa. Meu filho não está com interesse de ir na casa de Deus, porque você deixa de ir na casa de Deus para ir em outros lugares. Você dá mais importância a outros lugares do que dizer assim: vamos à casa do Senhor hoje, filho. Hoje nós vamos adorar ao Senhor. Faz mais propaganda de outros lugares do que ir adorar ao Senhor. Aí o filho cresce mesmo com esse desinteresse. Começa a olhar e falar assim: olha, eu vejo no meu pai o que? Um desinteresse. Eu vejo na minha mãe um desinteresse. A minha mãe não ora, por que eu tenho que orar? A minha mãe não fala a palavra, por que eu tenho que falar? A minha mãe não lê a palavra, por que eu tenho? Se ela sabe mais.
é um referencial na minha vida, por que eu tenho que ser alguma coisa? Não vai ter mesmo interesse, não vai querer mesmo se aprofundar. Aí vai olhar e vai falar assim: olha, eu estou passando uma coisa terrível na minha casa, o meu filho se desviou, a minha filha se desviou. Por quê? Porque também não houve. Então cabe a nós, pais, ensinar e a criança a aprender, obedecer, né? Obedecer é bem melhor. Então não adianta você dizer assim: olha, eu estou trazendo meu filho na igreja, e você pegar o carro e ir para outro lugar. Olha, pastor, estou deixando meu filho aí, mas olha, que hora que acaba? Daqui a 2 horas eu estou aqui, eu vou ali, e vai embora. Então você está sendo um referencial como? Pai, era você que deveria me levar aí comigo e falar: ó, filho, vamos juntos, nós vamos aprender a palavra, nós vamos orar, nós vamos buscar. O filho sábio alegra a seu, mas o filho louco é a tristeza da... Peraí, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Como que você quer que veja seus filhos amanhã? Como pessoas sábias? Como uma criança que é abençoada e amanhã ser um jovem, um rapaz, né, um homem de Deus, honrado por Deus? Ou você quer que as pessoas, ele diga: aquele cara é um coitado, é um mais um dos... Porque é isso que vai acontecer se nós não fizermos em casa, se nós não ensinarmos. A palavra do Senhor diz sobre isso, que o filho sábio alegra seu pai, ou seja, vai dar alegria. Você ensina a criança. Êxodo 20:12 diz sobre a promessa de Deus, né? Honrar pai e mãe. Aí você ensina a sua criança, né, a honrar pai e mãe. O que vai acontecer? Não vou fazer porque eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu não vou fazer aquilo que todo mundo faz, que é comum. Meu amado, se você não ensinar seus filhos, quero que você preste atenção, se você não ensinar seus filhos, hoje o mundo vai se encarregar de ensinar a eles. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Eu quero a parte A aqui, que diz assim: o que perturba a sua casa herdará. Quem daqui quer herdar o vento? E você sabe que herdar vento é realmente não tem nada. Herdar o vento é não ter nada de futuramente. Herdar vento é você perturbar todos os seus parentes e não ter ninguém na sua velhice. É o marido poder perturbar a sua mulher, seus filhos, e não ter quem cresça com ele, cuidando dele na sua velhice. É o filho perturbar pai e mãe, e aí quando ele estiver em uma situação difícil, em uma prisão, e não ter ninguém que vá lá visitá-lo. Estar em um hospital e não ter ninguém que vá lá dar uma assistência. Isso é receber essa recompensa. A criança crente, ela é diferente, gente. O filho crente é diferente. A característica de um filho cristão é ser obediente, né? Honra teu pai e tua mãe. O que é isso? Honrar pai e mãe. Mas tá, meu pai não é crente, daí, mas você é. Então honre seu pai e sua mãe. Como que você vai honrar seu pai e sua mãe? Veja, 1000 maneiras de honrar. Ouça, não dê as costas e saia andando. Como muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes estão fazendo aí. O pai está falando, dá as costas, sai, nem ligo, sai, vai se dar mal, porque não honra pai e mãe. E aquele que não honra pai e mãe, seus dias serão abreviados. Isto está na palavra de Deus. Por isso que nós, como pai, nós temos que ensinar e dizer: olha, filho, você escolhe, você quer abreviar os seus dias? Então desonra o pai e a mãe. Começa a fazer isso.
Então nós temos que realmente ensinar e aprender. Primeiro aprender isso e ensinar para os nossos pais, irmãos, cunhado, cunhada, primo, tio, tia, seja quem você conhece. Ensinar que devemos honrar a Deus. Por quê? Porque assim na vida dele vai colher coisas boas, vão ser honrados, vão ser ali crescer pessoas saudáveis. A nós, os filhos, nós somos filhos. Se você tem pai e mãe, você pode honrar ainda. Você deve honrar. Ensine para os seus filhos que devem honrar você. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que ele faz? Escarnece, dá de ombro, nem ligo. Tipo assim, ó, tô nem aí. Falar assim, ó, nem ligo. O pai acaba de falar, tá nem aí. Fazendo de novo, tá fazendo de novo. Escarnecedor. Então, nós como filhos, a gente não deve fazer isso. Nós devemos sim repreender, sim falar para os nossos filhos. Dar essa correção para os nossos filhos. Por quê? Porque você vai livrar seu filho de muitas dores, de muitos sofrimentos, em nome de Jesus. O filho obediente, tudo que ele faz, a tendência é ir em sucesso. Mas o filho desobediente, ele só vai colher dor, sofrimento. Porque ele não honra ninguém, não honra nem pai e mãe. Você acha que vai honrar outras pessoas? Você acha que vai honrar professor? Você acha que vai honrar qualquer um que está de fora? Não vai. Por que as cadeias estão cheias de pessoas? Porque se essas pessoas, elas honrassem os seus pais, não teria a quantidade de pessoas presas que tem. Tanto de gente aí matando, roubando. Será que os seus pais falaram, você vai crescer um ladrão hoje? Olha, eu tive um filho, esse filho vai crescer ladrão, vai crescer assassino. Será que é isso que os pais querem? Não é isso. Mas aí eles fazem porque eles começam a absorver de fora todos os ensinamentos. Não tem os 30% que os pais deram e ainda começa a absorver na vida dele os 70% que lhe faltava. Errado. Tem o quê? Um caráter deformado, uma pessoa não convertida, sem temor em Deus. Mas um filho crente, ele é obediente, ele vai bem, ele prospera, ele é honrado naquilo que faz. E a consequência de um filho obediente é ser feliz. As responsabilidades de filhos, qual que é? Honrar pai e mãe. Ah não, mas eu não quero, tá chato. É chato ir para a casa de Deus. Honra pai e mãe. Então se você não quer ir para a casa de Deus, você vai para outros lugares. E você sabe o que a Bíblia diz com filhos não cristãos? Ensina que ele realmente toma outros caminhos. Você sabe quando a pessoa ele se junta com quem não presta, sabe o que acontece? Ele vai perder um pouco do que ele absorveu com o pai e com a mãe, que ele absorveu na igreja. Aí ele já começa a ter pensamentos diferentes, que vão gerar sentimentos diferentes, que vão gerar dentro dele o quê? Atitudes diferentes. E é uma questão de tempo se envolver com coisas que não prestam, tipo vícios, beber, fumar, às vezes se drogar e às vezes fazer outras coisas até piores. Então temos sim que ensinar nossas crianças. Temos sim, nós, mas eu não tenho criança, mas você tem os seus, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você tem seus parentes.